Bem-vindo, bem-vinda ao nossa aula 5 do nosso Instituto Bíblico. Nós já começamos de modo virtual, nosso Instituto Bíblico, e no dia 2 de agosto nós vamos começar o presencial também. Dia 2 de agosto, uma segunda-feira, 7h30 da noite, aqui na sede da igreja, na Álvaro Botelho, nós vamos começar o presencial. Nós já estamos desde o #1, né? IBBC #1, nós já começamos o nosso Instituto Bíblico de modo virtual. Nós vamos fazer no YouTube, no canal do YouTube da igreja, uma playlist só do Instituto Bíblico. Existe a playlist do Direto na Palavra, que era o nosso estudo bíblico de segundas-feiras, e esse Direto na Palavra, ele foi a base para se tornar um Instituto Bíblico. Então, nós vamos deixar a playlist lá do Direto na Palavra, que vai encerrar lá em algum momento, vai ficar tudo lá para quem quiser depois buscar. E nós vamos criar uma outra playlist no canal do YouTube da igreja, chamado IBBC. E nessa playlist você vai ter todas as lições, desde a #1 até para sempre, até Jesus voltar. O canal do YouTube da igreja, então você vai lá na barra de pesquisa, né, do YouTube, digita lá IBC Lavras e manda ele buscar. Aí ele vai achar. Lá dentro do nosso canal você vê a playlist IBBC, ou Instituto Bíblico. Vou deixar depois a mídia escolher o melhor nome, ou IBBC, ou Instituto Bíblico. E nessa playlist vão estar todas as nossas aulas, tanto as que já foram, como a de hoje, como as que virão. Inclusive as que forem presenciais também vão ser virtuais, então vai ficar tudo gravado. Ok? Muito bem. Nesta aula de hoje, eu quero aprofundar com vocês sobre material de estudo e sobre também traduções da Bíblia, versões da Bíblia, como é isso, né? E eu quero esclarecer um pouco mais sobre isso. Com relação a o nosso primeiro curso, né, que é o Fundamentos, o nosso primeiro curso, não a primeira matéria, o primeiro curso todo, o curso de formação de obreiros cristãos, né, eu já disse aqui em uma aula passada que o nosso Instituto Bíblico está sendo organizado em 3 níveis, né? O primeiro nível, que vai durar 2 anos aproximadamente, é o curso de formação de obreiros cristãos. Então, esse é o primeiro nível. Curso de formação de obreiros cristãos. Então, primeiro nível, curso de formação de obreiros cristãos, que consiste de 7 matérias. Depois vem o segundo nível, que é um curso de teologia básica. Né? Um curso de teologia básica. E o terceiro nível, aqui vai durar em torno de 2 anos, está planejado assim. Aqui eu não me lembro bem, tem que recuperar aí no vídeo que a gente fez essa apresentação. Se eu não me engano, são 3 anos, 2 anos e meio. E o terceiro nível é o curso teológico que eu estou chamando pleno. Pleno, né? Também me parece que são 2 anos ou 2 anos e meio, alguma coisa assim. E esse curso aqui, que é o primeiro nível, ele tem 7 matérias, 7 disciplinas. E é por isso que nós estamos começando. Um dia poderá haver os 3 níveis acontecendo ao mesmo tempo. Por enquanto, não. Por enquanto, só o primeiro nível que nós vamos fazer. Só esse aqui. Por enquanto, só esse. O que é esse curso aqui? Quais são essas 7 matérias aqui? São esses 7 livros aqui, ó. São esses 7 livros aqui. Então, para fazer esse curso, a pessoa precisa mesmo só desses 7 livros aqui. E de uma Bíblia, obviamente. Uma Bíblia, obviamente. Pode até não ser de estudo.
pode ser de estudo também. Então, são 7 livros, mais uma Bíblia. Simples ou de estudo. Cada um decide. Não é necessário, eu estou frisando muito isso, estou sendo até chato, para não haver confusão. Não é necessário, para fazer esse curso aqui, o primeiro nível dele, né? Curso de formação de obreiros cristãos, mais do que esses 7 livros e a Bíblia. Não é necessário. Não é. Você fala, não, eu não tenho recurso para comprar muito livro. Então, é uma Bíblia e esses 7 livros que não precisam ser comprados de uma vez só. Pode ser comprado vez por vez. Eu estou até pensando em fazer assim. Esse primeiro aqui, que é a primeira matéria, vai durar 2 meses. Eu estou pensando eu pedir para você mesmo comprar, né, para você mesmo ver um modo de comprar, mas eu acho que eu vou comprar aqui pela igreja alguns e deixar aqui à disposição para que você não precise correr atrás disso, né? Aí vai ficar aqui, você já pode até, vou ver quanto tempo a livraria entrega, aí quando tiver entregue eu aviso e você pode vir buscar na secretaria aqui, ou no dia 2 de agosto. Você pode vir no dia 2 de agosto e adquirir ele da gente aqui, ou não, você pode comprar por você mesmo. Não fica preocupado ou preocupada, se eu comprei por mim mesmo, pode comprar, é até assim que eu prefiro. Os próximos, talvez eu faça também assim, você pode comprar direto, ou você pode ir comprando à medida que for necessário aqui da própria secretaria. Não tenho uma ideia de preço, mas é muito em conta, muito, muito em conta. Se você já quiser ter todos os 7 de uma vez, eu vou passar para você aqui toda a indicação disso, né? Então, o que a gente vai usar aqui nesse primeiro nível aqui? Eu vou apagar os outros 2, porque nós não vamos fazer isso agora. Então, eu vou apagar e vou falar só desse primeiro nível, que é o curso de formação de obreiros cristãos, e vou falar de cada um deles, das indicações de cada um deles, para você poder entrar na internet e comprar, né? Acho que eu fiquei de passar essa descrição na descrição do vídeo. Eu vou tentar fazer isso, estou muito sem tempo, mas vou tentar fazer isso. Mas já estou fazendo aqui. Talvez aqui seja suficiente. Então, a primeira matéria chama-se A Vida Abundante. A Vida Abundante. Ela é da editora Vida Nova. Eu vou até colocar o ISBN, porque com o ISBN você chega nesse livro rapidinho. ISBN. Vou colocar só os ISBNs aqui. Quando você vai no Google, se você for no Google, lá na barra de pesquisa do Google, e digitar só assim, ó, ISBN, e esse número aqui, ó, ele acha o livro para você. Porque esse número aqui é um número é o número que identifica o livro no mundo inteiro. Todo livro feito por uma editora conceituada, uma editora organizada, tem um ISBN. E o ISBN é único para cada livro. Cada livro tem o seu próprio ISBN, é como se fosse o CPF do livro, ou o RG do livro. Então, aí, na hora que você digitar isso aqui, se você quiser colocar na frente aqui, comprar ou preço, o Google vai achar, inclusive, várias ofertas para você, do Mercado Livre, inclusive, e você vai poder escolher como comprar lá. Então, eu vou colocar aqui, dos 7 livros, o ISBN, né, o nome e o ISBN de todos eles. Todos eles são editados pela editora Vida Nova. Se você for no site da editora Vida Nova também, você vai encontrar isso lá, né? Todos eles são da editora Vida Nova. Então, nós vamos fazer um curso produzido pela editora Vida Nova. Eu já disse para vocês que a editora Vida Nova é uma excelente editora, é uma das melhores do Brasil. Eles são muito criteriosos. Só produzem material de primeira qualidade. A segunda matéria chama-se Seja um Obreiro Aprovado. É uma referência até àquele conselho de Paulo a Timóteo, né? Que a gente deve ser todo cristão, né? Deve ser uma pessoa que maneja bem a palavra da verdade, né? Que é a Bíblia.
ou seja, deve buscar ser um obreiro aprovado. Então, é inspirado nesse versículo, lá nesse conselho de Paulo. Livro 1. Então, a segunda matéria nossa é o livro 1, do Seja um Obreiro Aprovado. E o ISBN dele, deixa eu falar o ISBN do primeiro aqui, 978-85-275-07288. Eu vou colocar o ISBN do segundo aqui. ISBN do segundo livro, da segunda matéria, que é o primeiro livro do curso Seja um Obreiro Aprovado, da editora Vida Nova. O ISBN dele é 978-85-275-04089. A terceira matéria será o livro 2. Então, o mesmo nome, Seja um Obreiro Aprovado, livro 2. O ISBN desse livro 2 é 978-85-275-04256. A nossa quarta matéria será o livro 3, do curso Seja um Obreiro Aprovado. Eu vou apagar aqui para poder escrever com mais clareza aqui. Como você pode pausar o vídeo, se não der tempo de você copiar, pause o vídeo e copie. Então, a quarta matéria é o livro Seja um Obreiro Aprovado. Livro 3. O ISBN dele é 978-85-275-04317. Por esse número aqui você acha o livro no Google facilmente. O ISBN é um número, é um RG mundial de um livro. Todo livro do mundo tem um ISBN. Todo livro do mundo editado por uma editora confiável, que tem conselho editorial, que é organizada, tem um ISBN. É um RG mundial do livro. Não muda nunca, é sempre esse aí, e vale no mundo inteiro. Se você estiver lá na Rússia, no computador lá da Rússia, digitar isso aqui, vai aparecer esse livro. Se você estiver lá na Groenlândia e digitar esse ISBN aqui no Google da Groenlândia, vai aparecer esse livro. É muito bom, né? É um sistema muito bom de identificação. Assim você não confunde o livro. Por isso que eu estou passando o ISBN, porque eu passando o ISBN você vai achar o livro certo. Não tem jeito de errar. A quinta matéria
É o mesmo nome, Seja um Obreiro Aprovado, livro 4. O ISBN desse livro aqui, desse material, é 978 85 275 0459-1. Essa é a quinta matéria. A sexta matéria é o livro 5. Mesmo título, Seja um Obreiro Aprovado, livro 5. O ISBN desse livro 5 é 978 85 275 0471 3. E por fim, a sétima matéria do curso e a matéria final é o livro 6. Então eu vou apagar aqui em cima, né? Deixar aqui a filmadora pegar tudo. Você pode pausar o vídeo se você quiser. Então, Seja um Obreiro Aprovado, livro 6, e o ISBN 978-85-275-04-898. E esse é o curso inteiro. Este é o curso inteirinho. Livro 6 é a sétima matéria. E terminamos o curso aqui. Se você quiser comprar o curso inteiro de uma vez, pode. Você compra o Vida Abundante e os 6 livros do curso Seja um Obreiro Aprovado. Você já economiza um pouquinho no frete, já vai ter o curso todo. Acredito que a editora Vida Nova não vai deixar de publicar esses livros. Acredito que não. Então, você pode deixar para comprar depois. Na verdade, nós já estamos trabalhando aqui na EBCL para criar o nosso próprio material, inspirado inclusive nesse, e dentro de algum tempo, o material vai ser feito aqui dentro mesmo, e aí não vai ter perigo, né, risco, da editora parar de publicar e a gente ficar sem curso, né, porque a gente vai ter o nosso próprio material. Então, dentro de algum tempo, nós vamos ter o nosso próprio material. Mas, enquanto isso, nós vamos usar esse excelente material da Vida Nova. Nosso material, na verdade, vai ser muito próximo desse. Nós estamos nos inspirando nele e nós vamos manter aí a excelência que esse material tem. Então, você pode comprar tudo, pode comprar um por um, ou fazer como eu falei, esperar que a gente tenha na secretaria e, quando começar, você adquire na própria secretaria. E não precisa mais nada além de uma Bíblia de estudo, né? Ou uma Bíblia comum, pode ser uma Bíblia comum também. Eu tenho aqui uma Bíblia comum, né? Eu uso bastante essa Bíblia comum. Eu, na verdade, uso Bíblia de estudo só em casa. Eu só saio, quando eu saio de casa, eu uso só uma Bíblia comum mesmo, simples. Eu trago para a igreja só uma Bíblia simples e vou visitar pessoas com a Bíblia simples. E Bíblias de estudo eu tenho só em casa. Não está errado trazer Bíblia de estudo para a igreja, nenhum problema. A minha esposa, ela só tem Bíblia de estudo, ela só traz as Bíblias de estudo dela para a igreja. Ela vem para a igreja com as Bíblias de estudo. É jeito de cada um, né? Jeito de cada um. Uma das razões que eu gosto da Bíblia simples, para trazer na igreja e fora de casa, é porque a minha Bíblia ela tem uma letra maior, então é mais fácil de ler, que a letra é grande. A Bíblia de estudo normalmente reduz o tamanho da letra do texto bíblico, fica mais difícil de enxergar. Além disso, essa Bíblia aqui, eu tenho ela há 25 anos, está meio desgastadinha, velhinha,
sujinha do lado aqui, mas eu tenho ela há 25 anos. E tem muita coisa escrita que eu mesmo escrevi na lateral, e eu gosto bem dela. Mas eu também tenho Bíblias de estudo. Você pode ter ou uma Bíblia simples ou uma Bíblia de estudo. Se você puder ter uma Bíblia de estudo, é melhor. A gente já falou de Bíblias de estudo na aula passada, você pode rever lá. Muito bem. Agora eu quero falar algo que é um adicional, é um a mais. Então, encerramos. Isso é o material. Uma Bíblia e esses 7 livros serão tudo o que você precisa para fazer o nível 1. E vai ser excelente. Já disse para alguns irmãos que, apesar de chamar curso de formação de obreiro, né, dando a impressão que é o começo da caminhada, de fato pode ser visto assim, mas é também um material riquíssimo, que edifica até as pessoas muito antigas na fé, né, como eu, por exemplo, que tenho 38 anos, de convertido, eu ainda estudo esses materiais e sou muito edificado, muito edificado. É igual pregar o Evangelho, né? Quando a gente vai pregar o Evangelho é o começo da fé cristã, né? O fato de Jesus ter morrido por nós, ter nos amado a esse ponto, é o começo. Mas a gente, toda vez que prega o Evangelho para alguém, essa coisa básica, nós somos edificados outra vez. É a mesma coisa quando a gente estuda a Bíblia no seu nível mais básico. A gente acha que já sabe tudo? Não sabemos tudo, não. Jesus disse assim, o escriba versado no reino dos céus é como aquele pai de família que tira do baú coisas novas e velhas. O escriba é o estudioso da Bíblia, né? Então, o bom estudioso da Bíblia, o bom teólogo é aquele que sabe revisitar os fundamentos da fé e ser enriquecido nela outra vez. Isso vale para toda a área de ciência. Toda a área de ciência, né? Minha área de ciência na universidade é estatística, mais propriamente, né? É a principal área. E eu constantemente estou revisitando os fundamentos da estatística. Toda hora. E que riqueza, que riqueza, que riqueza, que riqueza. Mesma coisa quando você vai revisitando os fundamentos da fé cristã. E esse material vai fazer isso, nós vamos revisitar os fundamentos da fé cristã. E você vai ver que vai mudar a sua vida, estou te profetizando já, vai mudar a sua vida, de uma forma como você nunca pôde imaginar. Aí, alguém vai falar, mas como é que coisas simples podem mudar a minha vida? Pois eu digo para você que são as coisas simples que mudam a nossa vida. As coisas complicadas não mudam a nossa vida. São as coisas simples que mudam a nossa vida. Então eu estou animando você. Eu estou exagerando até na ênfase. Eu sei que eu estou chato já, repetitivo, sei disso. Mas eu quero que você esteja completamente vacinado contra o desânimo. Minha preocupação é que alguma pessoa pode chegar a começar a ler, não, está simples demais, eu já sei tudo aqui. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não faça isso. Entre naquilo que é simples, fala, meu Deus, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo, deixa eu entender bem. Por exemplo, nesse material da vida abundante aqui, que é o primeiro que a gente vai estudar, nós vamos estudar aqui logo no começo, né? Logo no começo, a primeira lição, você vai ver que a primeira lição vai chamar-se Novo Nascimento. Nós vamos estudar sobre o novo nascimento, o que é nascer de novo. Alguém fala, mas eu já sei disso. Eu garanto para você que você não sabe tudo. Garanto para você que você não sabe tudo, nem eu sei. O novo nascimento, existe um livro do Billy Graham, chamado Como Nascer de Novo. É um livro inteiro, só para tratar desse tema, como nascer de novo. Eu não sei se é como ou o que é nascer de novo, alguma coisa assim. Mas é um livro inteiro tratando no nascer de novo. E vou dizer uma coisa para você. Se uma pessoa não for nascida de novo, não há nenhuma esperança para ela. Nenhuma. Não é apenas que não vai ser salva, não. Além de não vai ser salva, vai para o inferno, porque não nasceu de novo. Como Jesus disse, não pode entrar no reino dos céus quem não nasce de novo. Além disso, ele não vai entender as coisas de Deus. Não vai entender as coisas de Deus. Inclusive as coisas básicas, não vai entender. A pessoa não nascida de novo é o homem natural, né? Aquela classificação de Paulo,
se eu não me engano, ele faz isso em 1 Coríntios, ele classifica os seres humanos em 3 tipos, né? O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é a pessoa não nascida de novo. Ele fala assim, o homem natural, a pessoa não nascida de novo, tem as coisas de Deus como loucura. Ele não entende nada. Não entende nada. Eu estou falando de experiência própria, porque eu comecei a estudar a Bíblia como homem natural. Eu era católico, bom católico, um católico exemplar. Não era idólatra, nunca fui idólatra. Tem pessoas que pensam que todo católico é idólatra. Não é verdade. Não é verdade. Eu só orava a Deus Pai e ponto final. Eu orava quase todos os dias. Muitas vezes 1 hora de oração, 2 horas de oração, como católico. Muito bom. Como católico. Estamos aqui. E eu orava só a Deus e a mais ninguém. Pessoas assim, e tal, faz uma novena para Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, santa não sei o quê, vai lá e faz uma devoção. Eu sempre sabia, mesmo sendo católico, eu sempre sabia que tudo isso não era correto. Eu sentia dentro de mim que essa devoção a santos e santas, Nossas Senhoras, está errado. Eu sabia disso, como se fosse algo que nasceu em mim. Eu sabia disso. Então eu só buscava a Deus, só orava a Deus, só acreditava em Deus. Como católico. Eu comecei a estudar a Bíblia por orientação de um padre, Padre Herculano. Eu era jovem, tinha lá os meus 20 anos, 19, 20 anos, queria mais saber sobre Deus, tinha muita vontade de participar mais da Igreja Católica. Eu era podado nisso. Eu queria participar de grupo de jovens e tal, eu era podado. Por inveja e ciúme, né? O ser humano é terrível. Então eu era podado, não me deixavam entrar. E eu ia na missa toda semana, né? Todo domingo, se eu não pudesse domingo, eu ia na segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu não faltava de missa. E eu queria participar mais da Igreja Católica e não conseguia. Aí um dia eu fui conversar com um padre, o Padre Herculano, jovem também, um padre mais jovem. Ele me recebeu, eu falei, padre, eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais a Deus. E esse homem foi usado por Deus. Ele falou assim, Marcelo, você precisa estudar a Bíblia. E eu obedeci. Te digo uma coisa, uma característica fantástica no homem e na mulher é ser obediente. Eu obedeci um padre. E a obediência a um padre mudou a minha vida. Ele não me mandou rezar para Maria, não me mandou fazer devoção para Nossa Senhora, não me mandou entrar na congregação dos marianos, não me mandou ser devoto do santo tal, nem da santa tal, não me mandou ler as encíclicas papais. Não, ele me falou, leia a Bíblia. Foi usado por Deus, né? Foi usado por Deus. E eu obedeci. Ele me falou, inclusive, qual Bíblia eu deveria comprar. Eu comprei a Bíblia que ele me indicou. E comecei a estudá-la. Era uma Bíblia de estudo católica. Não é bem de estudo, não. Uma Bíblia com alguns recursos adicionais. Não chega a ser uma Bíblia de estudo. E comecei a estudar, mas eu não entendia a Bíblia. Eu me lembro que eu li a carta aos Romanos, eu não entendia a carta aos Romanos. Depois que eu me converti, como diz a Bíblia, o véu é tirado e a gente lê e entende. Então, a primeira lição, nascer de novo, que é a mais fundamental de todas as coisas que tem que acontecer conosco. Então percebe a inteligência das pessoas que fizeram isso aqui? Eles já foram direto na veia, onde tem que começar, é aqui que tem que começar, o nascer de novo. Segunda lição, arrependimento de pecados. E você vai ler aqui sobre o arrependimento e provavelmente pessoas velhas na fé vão ter uma revelação do que é arrepender-se, que nunca tiveram, estudando uma lição para novos convertidos. Eu tive. Deus me mostrou coisas sobre arrependimento que eu não tinha visto antes, depois de 38 anos de convertido. Esse é o poder de você e eu estarmos sendo humildes e aceitando ir para as coisas simples. Vou dizer uma coisa para você. As coisas simples têm um poder gigantesco. Gigantesco. Não despreze as coisas simples. Não faça isso. Não cometa essa tolice. O que a Bíblia diz? Não despreze o dia dos humildes começos. Não faça isso. Porque o mais pequeno virá a ser 1000 e o Senhor prontamente fará isso. Seja fiel no pouco, no humilde, no pequeno, no simples, e o Senhor mesmo te colocará sobre o muito.
Porque quem é fiel no pouco, no simples, no humilde, será também fiel no poderoso, no complexo, no complicado, no grande, no difícil. A simplicidade é o começo de tudo e é o segredo de tudo. O homem tem que ser simples e a mulher tem que ser simples. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, quase uma paráfrase. Deus fez todas as coisas simples, mas os homens é que complicam tudo. Então, vamos lá. Então, aqui está o material, só isso e mais nada. Mas, Que alegria estarmos aqui. se você quiser, e é somente se você quiser, já ter para um estudo paralelo, você fala, não, maravilha, pastor Marcelo, glória a Deus, vamos lá estudar isso aqui, mas eu tenho tempo, eu tenho vontade, eu tenho forças, eu tenho ânimo, eu tenho desejo de estudar um pouco mais do que isso aqui. Eu já quero, nesse primeiro curso, já ir me aprofundando mais. Ótimo. É por isso que eu coloquei aquele material complementar. Livros complementares lá naquela grade que eu coloquei para você. Deixa eu falar de alguns materiais complementares aqui. Já falei de alguns na aula passada, né? Estão até aqui, né? Jesus, a nossa única esperança, permita-me apresentar a Bíblia, o que é a Bíblia. São materiais complementares. Eu vou colocar eles na descrição do vídeo com o ISBN deles. E vou falar mais alguns, que vou até recomendar para a frente. Para a frente dentro do curso, alguns são até do segundo nível, mas eu até já vou falar aqui. Esse material aqui, que a irmã Patrícia Santiago me apresentou, Redescobrindo a Sua Bíblia, eu achei muito bom. E ele é recomendado pelo Dr. Russell Shedd, que é um dos melhores teólogos, né? Me parece que ele faleceu, mas até enquanto ele era vivo, ele era um dos melhores teólogos do Brasil, né? Batista, pastor Batista, teólogo Batista, um dos melhores. E eu examinei o material e ele é excelente mesmo. Então, se você quiser conhecê-lo, eu tenho, no dia 2 de agosto, se você vier aqui, eu deixo você folhear, conhecer. Então, se você quiser depois tê-lo, eu recomendo. Redescobrindo Sua Bíblia. Vou colocar o ISBN dele também na descrição desse vídeo. Ele não é um compêndio teológico, tá? Esse Redescobrindo Sua Bíblia, ele é semelhante ao Manual Bíblico de Halley, por exemplo, aos manuais bíblicos que existem hoje, né? O Manual Bíblico de Halley, eu acho que é o mais antigo, mas tem outros manuais bíblicos hoje. Tem o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, e tem outros manuais bíblicos aí. Ele é uma espécie de manual bíblico. O que é um manual bíblico? É um livro que fala muita coisa sobre a Bíblia. Qual a data que foi escrito o livro, quem escreveu, detalhes geográficos, históricos, resumo do livro, esboço do livro, algum comentário para ajudar a entender alguma coisa, o objetivo do livro, qual era o contexto histórico, quem estava profetizando ao mesmo tempo, quem era o rei de Israel, quem estava governando a Judéia na época. É um material que resume bastante de história, geografia, linguística, para melhorar o nosso estudo bíblico. Ele é o que muitas Bíblias de estudo têm. Muitas Bíblias de estudo já têm isso incorporado nela. Não é? Ele não é um compêndio teológico, ele é um compêndio bíblico. Mas se você quiser ter um compêndio teológico, né, um livro de teologia bíblica inicial, né, existe lá no segundo nível e no terceiro nível, nós vamos usar livros de teólogos, de teologia mais avançados. Mas para esse primeiro nível, se você já quiser ter um livro de teologia, que eu inclusive uso e gosto muito, é o Teologia Básica ao Alcance de Todos, do pastor Charles Heer. E ele é um livro de teologia bíblica básica. Ele fala num linguajar fácil de entender, ele não usa o teologiquez, né? Ele usa uma linguagem fácil de entender, ele é muito bem organizado. O pastor Charles Heer, americano, pastor americano, não sei se ele é batista, ele é editor de uma Bíblia de estudo chamada A Bíblia Anotada, que eu tenho e gosto muito. E ele é muito lúcido. Ele tem uma clareza muito grande teológica. Ele apresenta as coisas de uma maneira simples de entender. Então eu recomendo.
Teologia Básica ao Alcance de Todos, da editora Mundo Cristão, autor Charles Heer. E eu vou colocar o ISBN também para você na descrição do vídeo. Bom, esses são os materiais adicionais que eu posso recomendar agora. Durante o andamento do curso, a gente vai ver muitos outros materiais complementares. Certamente vocês vão nos trazer também, vai nos enriquecer, né? O irmão Renner já me mandou alguns. Obrigado, irmão Renner. Muito edificante. Vou procurar adquirir, né? O dia que eu for te visitar, eu quero conhecer, se você tiver para me mostrar. E vamos caminhar nesse sentido. Deixa eu falar um pouquinho sobre teólogos e teologia e Bíblia. Fala pessoal, tudo jóia? Rodrigo Campos aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse projeto aqui, ó. Esse projetinho que já está pronto, beleza? Então segue o passo a passo, que eu tenho aí 2 dicas para você no final do vídeo, mas para você entender esse dia que você precisa assistir o vídeo. O que eu estou querendo dizer é que nós vamos usar livros de teologia, teólogos, vamos ler, vamos conversar sobre, mas nós não vamos ficar estacionados no teólogo. O teólogo vai ser igual um catalisador. Catalisador é um conceito da química. O que é um catalisador na química? É uma substância que você põe numa reação química ou para acelerar ela ou para fazê-la acontecer. Mas aquele produto, aquele catalisador, ele não faz parte do produto final. Então, digamos que você tem uma substância A, uma substância B, né? Substância A. Fala pessoal, tudo jóia? A substância A é esse livro aqui, ó. A substância Fala B, pessoal, tudo jóia? Aqui. E você quer pegar a substância A e juntar com a B para fazer a substância C. Que é juntar as duas para fazer um outro produto. Né? Por exemplo, o pessoal junta hidrogênio, que é a substância A, pega oxigênio, que é a substância B, junta os dois e vira água. Que não é nem hidrogênio nem oxigênio. Né? A água não é nem um livro nem um celular. A água é a mistura do livro com o celular, que tem outro nome, água. Às vezes, as duas substâncias misturam por elas mesmas, sozinhas. A mistura com a B e vira C. Você não precisa ajudar, não. Elas mesmas se combinam ali e vira. Às vezes, não. Você põe as duas juntas e elas não se misturam, elas não combinam. Continua sendo a A separada da B. Aí você usa um catalisador. O catalisador é uma terceira substância que você põe no meio das duas. O microfone aqui é o catalisador. Eu ponho no meio do livro do celular. E o microfone força a substância A combinar com a substância B, formando a substância C. Ou D, né? Porque o C é o catalisador. Formando a substância D. Mas a substância D não tem microfone nela. Não tem substância C na substância D. Só tem a A e a B. O catalisador entrou para forçar o A e o B a se juntarem, mas ele não faz parte do resultado. Para mim, a teologia e os teólogos são a mesma coisa, eles são catalisadores. Existe você, é a substância A, né? Então, eu vou fazer, você, eu, né? Eu sou a substância A, e a Bíblia é a substância B. E eu tenho que misturar eu com a Bíblia, ou seja, eu tenho que ter o conhecimento bíblico. Eu tenho que fazer a Bíblia entrar na minha cabeça, no meu coração também. Você fala, então põe você lendo a Bíblia. Você lendo a Bíblia. Porque aí você vai se misturar a Bíblia, e a Bíblia vai se misturar a você, vai formar um outro produto. Você com conhecimento bíblico. Você, um homem e mulher de Deus que conhece a palavra de Deus. Como Jesus, você vai ser igual a Jesus, um profundo conhecedor da palavra de Deus. A palavra de Deus vai encarnar em você. Vai entrar dentro de você, vai fazer parte do seu ser, como era de Jesus. A palavra de Deus fazia parte da vida de Jesus, como se fosse o DNA dele. Ele estudou tanto a Bíblia, conhecia tanto a Bíblia, que a Bíblia era dentro dele o tempo todo. Ele falava a Bíblia, pensava a Bíblia, conversava sobre a Bíblia, agia de acordo com a Bíblia. Ele tinha a Bíblia na cabeça o tempo todo. Jesus é o exemplo perfeito do homem bíblico. Cosmovisão bíblica. Jesus tinha a perfeita cosmovisão bíblica. Paulo também.
Paulo também. E certamente Pedro, e certamente outros apóstolos, e muitas outras pessoas. Nós queremos ser isso, nós queremos ser igual a Jesus, igual Paulo. Nós vamos pegar Jesus, que é o exemplo, né? Se bem que Paulo fala ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? De certa forma podemos imitar Paulo também, mas vamos falar de Jesus direto. Queremos imitar Jesus, queremos ser igual a Jesus, é um homem bíblico, uma mulher bíblica, né? Mas às vezes, eu estudando a Bíblia direto, não dá reação, não combina, eu não consigo entender, eu fico confuso, eu não sei o que está falando. O que a gente usa? Um teólogo. Ele vem como catalisador, um livro de teologia, um teólogo, ou um curso como Instituto Bíblico, que de certa forma funciona como... Nós somos, na verdade, um catalisador. Porque se você não estudar a Bíblia, não tem jeito de aprendê-la. Então nós vamos ajudar você a estudar a Bíblia, nós vamos ser catalisadores, como todos os teólogos são, como todos os livros de teologia são. Eles entram como catalisador, ele faz eu e a Bíblia, eu e a Bíblia nos ligarmos. Mas ele não faz parte desse resultado. Ele vai me ajudar a entender a Bíblia. Mas eu não vou ter a teologia dele, eu vou ter a teologia da Bíblia. Ou seja, a Bíblia que vai entrar em mim, não a teologia dele que vai entrar em mim. Não as ideias dele que vão entrar em mim. Mas as ideias da Bíblia, ele só me ajudou a entrar com as ideias da Bíblia. É assim que eu vejo teologia, é assim que eu uso teologia, é assim que eu uso livros de teologia, é assim que eu leio e estudo livros de teologia. Esse livro do Charles Heer, eu estudo ele, entre outros. Eu uso como catalisador. Eu não tenho a teologia do Charles Heer. Eu não repito as palavras do Charles Heer. Eu não decoro as palavras do Charles Heer. Eu não cito trechos do livro de cor do Charles Heer. Ele só me ajuda a entender a Bíblia. Eu cito a Bíblia. Eu cito o versículo da Bíblia. Eu decoro os versículos da Bíblia. Eu entendo os versículos da Bíblia. É a Bíblia que entrou em mim, não Charles Heer. Mas ele me ajudou a Bíblia a entrar em mim. Assim que é. É desse modo que funciona. Essa é a essência do nosso curso, é a essência do que eu estou propondo para você. Por que eu faço isso? Porque, irmão, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Não é a palavra do teólogo. É a palavra de Deus. Ela que é a espada do Espírito. Ela é que gera Cristo em nós. A palavra do teólogo, por melhor que seja, por mais correto que seja, não gera Cristo em nós. O único poder que é capaz de gerar Cristo em nós é a palavra. Também, em João 17, Jesus disse assim para o Pai: a tua palavra é a verdade. Só a palavra de Deus é a verdade. A palavra do teólogo é a verdade. Ele pode falar verdades, mas a palavra dele não é a verdade. Ser a verdade significa ser a realidade. Só a palavra de Deus, a palavra que está na Bíblia, né, a palavra bíblica, é a própria realidade. A frase de Jesus ali, João 17, a tua palavra é a verdade, quando ele disse, santifica-os na palavra, e falando a respeito a nós, orando por nós, né, intercedendo por nós, depois ele fala, ele define a verdade, a tua palavra é a verdade, ou seja, santifica-os na Bíblia, não santifica-os na palavra do teólogo X ou Y, porque a única realidade que existe é a palavra de Deus, a palavra de Deus é a realidade dos fatos, ela é que é a verdade. O que eu quero dizer com isso? O que Jesus quis dizer? Você está diante de uma situação, sofrendo, você está sofrendo, por diferentes razões. Está sofrendo porque foi traído, está sofrendo porque foi abandonado, está sofrendo porque foi sofrendo ingratidão, deslealdade, está sofrendo porque está doente, está sofrendo porque está passando por uma crise financeira, está sofrendo porque um filho está nas drogas, está sofrendo porque o casamento está acabando, está sofrendo por alguma coisa. A verdade é o seu sofrimento? Não. A verdade não é o seu sofrimento. A verdade é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a verdade. A verdade não é o choro. Não é a dor que você está sentindo. Aleluias. Aleluias. Essa não é a verdade. Amém. Essa não é a realidade última. Não é a realidade espiritual que governa o mundo. Não é isso. Ou seja, o que os nossos olhos estão vendo, o que o nosso corpo está experimentando, o que o nosso ser está experimentando, não é a verdade. Seja bem-vindo a essa família. A circunstância que nós estamos vivendo não é a verdade. A verdade é o que a Bíblia diz.
Sinta-se acolhido por nós. O meu Deus em glória há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Não a crise financeira é a verdade. A verdade é que Deus, o meu Deus, em glória há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Esta é a verdade. E eu tenho que proferir a verdade. Eu estou passando por uma crise financeira, eu não fico sofrendo a crise financeira. Ah, coitadinho de mim, ah, que tristeza, ah, que vítima que eu sou, ah, acho que Deus esqueceu de mim, não. Não. Essa não é a realidade. Mas eu estou passando, sim, você está passando, mas essa não é a verdade. A verdade, você tem que profetizar sobre a situação, a verdade, porque a verdade prevalece. Lembra quando tinha trevas e Deus falou e a luz passou a existir? A palavra de Deus muda a realidade. Havia trevas, Deus falou, a luz veio. Você tem que falar a palavra de Deus sobre a situação. Então a situação está terrível, difícil. Você pode até falar, não é pecado você falar, não, eu estou com uma crise financeira, está faltando dinheiro, estou devendo, estou preocupado, estou ansioso. Mas essa ansiedade, essa preocupação, essa crise não é a verdade. A verdade é que o meu Deus em glória há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Essa é a verdade. E quando você começa a proferir a palavra de Deus ela vai construindo, ela vai trazendo à existência as coisas que não existem. Ela vai trazendo do mundo espiritual, onde estão as verdades eternas, para esse mundo nosso transitório e passageiro, que é o que nós estamos vivendo, ela vai trazendo essa verdade do mundo espiritual para dentro desse mundo transitório. Por isso que nós temos que proferir a palavra de Deus. A palavra do teólogo não faz isso. Não tem esse poder, mesmo que seja um teólogo respeitável, que fala muita coisa correta, que seja um bom sistematizador de doutrina, ótimo, ele vai ser um catalisador ótimo, mas o que vai trazer à existência as coisas que não existem, não é a palavra dele, é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ser cheios de Bíblia. Entende, irmão? Entende, irmã? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho mais sobre Bíblia. Eu já falei isso em particular para o irmão Tiago, né? Que está participando conosco no Instituto Bíblico, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vai participar virtualmente. Acho que a Débora também, né, Débora? Se a Débora quiser, será um prazer, viu, Débora? Sobre a questão de traduções. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vou terminar com isso. Traduções da Bíblia. Então, eu já falei disso em vídeos passados, vou só fazer um pequeno resgate do que a gente já falou. Existe tradução, existe versão, existe paráfrase, são coisas diferentes. Então, tradução da Bíblia, versão da Bíblia e paráfrase da Bíblia. São coisas diferentes. O que é tradução? A tradução é você pegar os originais hebraico e grego e trazer para a língua que você quer. Você faz a tradução. O que está escrito em hebraico, eu ponho em português. O que está escrito em grego, eu ponho em português. Preservando o máximo possível o sentido das palavras no original. Eu quero transmitir a mesma mensagem que o escritor em hebraico, que o escritor em grego transmitiu para quem conhece hebraico e para quem conhece grego. Eu quero transmitir a mesma mensagem para quem está lendo em português. Isso é uma tradução. E a tradução é tanto quanto melhor, mais fiel, quanto ela preserva a mensagem. A mensagem. Isso é uma tradução. Em português, as melhores traduções que existem são as traduções de Almeida. A gente já falou isso. Almeida, Revista e Corrigida, Almeida, Revista Atualizada, Almeida Atualizada, Nova Tradução de Almeida, Almeida Revisada, Fiel. Tem várias traduções de Almeida. Na verdade, eu estou falando aqui um pouco misturado a versão, mas toda tradução que tiver a palavra Almeida, toda tradução para português,
que tiver a palavra Almeida é considerada participante do grupo das melhores traduções para o português. Existem outras traduções, por exemplo, a NVI é uma tradução, nova versão internacional. A nova tradução na linguagem de hoje também é uma tradução para o português. E existem outras e outras e outras e outras. Não estou dizendo que elas são ruins, não estou dizendo que é ruim, só estou dizendo que é majoritariamente considerado, entre os estudiosos da Bíblia, que as traduções de Almeida são as melhores que existem, as mais fiéis ao texto original. Você pode ter uma NVI? Pode ter uma NTLH? Pode. Mas eu não recomendo você ter só a NVI ou só a NTLH. Se você tem que ter uma Bíblia só, tenha de Almeida. Qualquer uma de Almeida. Bom, aí entra a King James, né? Aí o Tiago me fez a pergunta, e a King James? A King James é uma tradução, a princípio, para o inglês, né, a língua inglesa. Então, o pessoal da língua inglesa, o pessoal dos Estados Unidos, da Inglaterra, os teólogos de lá, de maneira unânime, consideram, unânime é exagero, né, quase unânime, muito disseminado, a maioria dos estudiosos que eu já tive lendo sobre isso, estudando, consideram que a King James é a melhor tradução para o inglês. Para o inglês. O que a Almeida é para o português, a King James é para o inglês. Okay? Só que o pessoal pegou a King James, que está escrita em inglês, e traduziu ela para o português. Então existe a King James em português. Ok? Ela é muito semelhante à Almeida. Então eu posso dizer, até onde eu conheço, eu não conheço profundamente a King James, eu estou falando aqui do que eu li sobre ela, né, sobre por que eles traduziram ela para o português, porque ela é a melhor tradução para o inglês. Pelo que eu li, partes dela, eu não tenho uma tradução da King James, acho que não tenho, na verdade, tem que ver nas minhas bíblias lá se eu tenho ou não tenho, mas eu já li ela, partes dela. E pelo que eu li, partes dela, ela é muito parecida com a Almeida. Então, eu acho que eu posso dizer assim que se você tiver uma King James em português, eu acho que você está com uma tradução boa também, que é semelhante à Almeida. Eu recomendaria que você tivesse pelo menos uma Almeida. Mesmo que você tenha King James, eu estou falando até para o Tiago, acho que eu não falei isso para você, Tiago, mas se você puder, tenha King James, mas escolha também uma Almeida. Tenha uma Almeida também. A Almeida é uma tradução assim, muito, muito consolidada em português. Né? Exaustivamente revisada, a mais revisada de todas. Então ela está muito apurada. Né? Versão é quando você pega uma tradução e vai aperfeiçoando ela. Então, Almeida, o que é versão? Qual que é a diferença de tradução? Tradução é você ir lá e traduzir. Pá, isso aqui significa isso. Pá. Versão, você não faz mais esse movimento, você não vai mais pegar o original e traduzir de novo. Você não faz isso, você já pega o que está traduzido e vai ajustando as palavras. Por exemplo, a palavra caridade. Quando você pega a tradução original de Almeida, que o pastor João Ferreira de Almeida traduziu, lá na Ilha de Java, pelo ano 1500 e pouco, lá em 1 Coríntios 13, quando fala sobre o amor é benigno, o amor é paciente. Ele não escreveu amor, ele escreveu caridade. A caridade é benigna, a caridade é paciente. Porque naquela época a palavra caridade tinha o mesmo sentido de amor. Mas agora, no nosso tempo, caridade não tem o mesmo sentido de amor. Caridade é um tipo de amor muito específico hoje. Caridade é o amor que você tem para uma pessoa que está passando necessidade e você ajuda ela. Normalmente é uma pessoa pobre. Ou que está passando por uma necessidade que ela não tem como suprir aquilo. Além de significar, caridade hoje significar um tipo de amor muito específico, e 1 Coríntios 13 não é um amor específico, é um amor geral,
É o amor de Deus, o ágape, o amor geral, na verdade, um amor capaz de dar a vida pelo outro. E não necessariamente quem está fazendo caridade tem a disposição de dar a vida por alguém. Ainda mais hoje, caridade pode ser feita sem amor. Uma pessoa está te pedindo esmola, a pessoa fica nervosa. Toma esse dinheiro para você parar de me emolar. Não existe amor ali, existe só impaciência. Então, o que o pessoal fez? Eles mudaram a versão, pegaram a tradução de Almeida e mudaram algumas palavras. Uma das palavras mudadas foi essa. Se você pegar uma versão mais moderna de Almeida, você vai encontrar lá em 1 Coríntios 13 a palavra amor, não caridade. O amor é benigno, o amor é paciente. Então isso é versão. Versão é uma atualização de uma tradução. É uma atualização de uma tradução. Então a Almeida tem várias versões. Tem a Almeida revista e corrigida, a Almeida revista e atualizada, nova tradução de Almeida, tem a nova, não, acho que é nova tradução de Almeida não, acho que é nova Almeida, NAA, eu me esqueci o que significa NAA, nova Almeida atualizada, acho que é isso. Tem Almeida revisada fiel, e tem várias, tem outras, tem várias versões de Almeida. Qual delas você vai usar? É uma matéria de gosto pessoal. Leia um pouco e veja qual que você gosta mais. A Almeida Revista Atualizada é que eu uso. Eu, Marcelo, gosto mais dessa aqui. Mas eu tenho todas elas. A nova Almeida Atualizada eu não tenho, não. Eu tenho a corrigida, a atualizada, a fiel. Eu tenho essas três. Tenho NVI também, tenho essa aqui. Então, a minha Almeida, que eu gosto mais, é a atualizada. Por quê? Porque a atualizada ela foi feita para você ler ela em voz alta. O pessoal ajustou as palavras para quando você for ler ela em voz alta, por exemplo, na igreja, pregando, a linguagem é mais bonita, soa melhor aos ouvidos. As palavras foram ajustadas para... A ordem das palavras no versículo foi ajustada para ter um som mais bonito. Então, eu também acho ela mais poética, mais bonita. O pessoal fez uma tradução mais bonita, uma versão, melhor dizendo. A tradução é de Almeida. A versão atualizada, a revista atualizada, ela é uma versão uma linguagem mais bonita, mais moderna também. E você escolhe a sua. A NVI só tem uma versão, NVI. A nova tradução na linguagem de hoje só tem uma versão, a NTLH. A King James, eu acho que por enquanto em português só tem uma versão também. Mas pode ter mais no futuro. O que é uma paráfrase? Paráfrase não é tradução nem versão. Paráfrase, a pessoa pega o texto, uma tradução e uma versão que ele gosta, por exemplo, Almeida Revista Atualizada, e lê o versículo e muda o versículo com as palavras dele. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu estivesse lendo para você Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o texto da Almeida Revista Atualizada. Está aqui assim. O que é uma paráfrase? Eu pego esse texto e leio ele diferente. Eu leio assim: meus irmãos, por favor, pelo amor de Deus, tenha uma disposição de servir a Deus, mesmo que você tenha que fazer algum sacrifício por isso, algum esforço, porque esse sacrifício, esse esforço seu, é o sacrifício de você vivo, de você fazendo uma coisa santa que agrada a Deus. Em vez de você se oferecer como sacrifício morto, se ofereça como um sacrifício vivo, porque este é o culto que faz sentido para Deus. Eu fiz uma paráfrase. Eu expliquei o versículo, os versículos, a palavra de Deus, com as minhas palavras. Isso é uma paráfrase. E existem pessoas que pegaram a Bíblia e fizeram paráfrases dela. Na verdade, eu conheço só uma, em português, chama-se a Bíblia Viva. A Bíblia Viva não é uma tradução nem uma versão. É uma paráfrase, que muita gente gosta, eu também gosto. Ela se assemelha à NVI e à NTLH, mas a NVI e a NTLH são traduções.
A Bíblia Viva, mesmo parecendo a NVI, parecendo a NTLH, não é uma tradução, é uma paráfrase. Então, se você me perguntar, eu posso ter só a Bíblia Viva? Não. Não, porque se você tiver só a Bíblia Viva, você não tem a Bíblia. Porque a Bíblia Viva não é uma tradução da Bíblia. Você pode tê-la como material adicional, porque ela ajuda a entender mais o versículo, igual a NVI e a NTLH. E por fim, quais são os textos originais que a Bíblia foi traduzida? Então deixa eu comentar isso aqui por fim. O Antigo Testamento, ele foi escrito quase todo em hebraico, mas a gente considera que é todo em hebraico, e ele tem duas fontes originais, dois grupos de manuscritos originais. O texto massorético, em hebraico, o texto massorético. O que é o texto massorético? É o texto oficial do Antigo Testamento em hebraico. Ou seja, vamos chamar isso de original da Bíblia. O Antigo Testamento tem um original só, chama-se texto massorético. Ele está aqui, ó. Eu tenho ele você consegue ter ele com explicações em português. O texto em hebraico, obviamente, está aqui, ó. Esse é o texto massorético, ele é o Antigo Testamento no original. Esse aqui é o original do Antigo Testamento em hebraico. A gente consegue comprar no Brasil. Esse aqui eu comprei da Sociedade Bíblica do Brasil. Está aqui, ó. Esse é o texto original do Antigo Testamento em hebraico. Eu vou mostrar para você aí, pertinho da tela. Esses do lado aqui é a tradução do texto hebraico para grego, para inglês e para português. É a tradução. A tradução usada aqui, se eu não me engano, é revista em português, é Almeida, revista e atualizada. Só tem um texto original, então não tem confusão. Todo mundo que vai traduzir a Bíblia, na hora que pega o Antigo Testamento e vai traduzir para a língua dele, português, inglês, francês, espanhol, coreano, japonês, chinês, tupi-guarani, e a língua que ele quiser, ele vai usar só um texto, o texto massorético. Só tem um original, pega lá o hebraico e traduz. O pessoal também usa a Septuaginta. Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta seria a versão grega do Antigo Testamento. Você fala, pegaram o texto massorético e traduziram para o grego? Não foi feito isso. Porque, na verdade, os dois vêm do original mesmo, do que a gente chama autógrafo, né? Autógrafo é o livro de Gênesis que Moisés escreveu com a mão dele. A letra de Moisés escreveu, é o autógrafo de Moisés. Os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. É pegar o livro de Isaías e pegar o livro de Isaías que Isaías escreveu. Esse é o original mesmo. Não existe mais original de nada na Bíblia. Os autógrafos bíblicos não existem mais, nem do Antigo nem do Novo Testamento. Então, o que se entende? O pessoal lá antes de Cristo, antes de Jesus nascer, os judeus pegaram o original e traduziram para o hebraico, pegaram o original e traduziram para o grego. Na verdade, não foi isso. Eu estou falando errado. Deixa eu falar mais claro. Já que eu vou explicar, então eu vou explicar direito. Tem o original lá atrás. Está aqui o original, os autógrafos, né? Autógrafo significa o livro que foi escrito pelo próprio autor dele. Os autógrafos. Onde põe o acento? Autógrafos aqui, né? Aí alguém fez cópia. Alguém fez uma cópia. Alguém fez outra cópia.
pode ter uma terceira, quarta, quinta, sexta cópia. A ideia é que a cópia seja idêntica ao autógrafo, todas elas. Mas em algum momento, na hora de copiar, alguém erra uma palavrinha. Então, foram se multiplicando as cópias. Cópia de cópia. Cópia de cópia de cópia. Cópia de cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. E foi multiplicando isso aqui. Foi multiplicando, foi multiplicando, foi multiplicando. Aí os judeus falaram o seguinte: vamos pegar todas as cópias que tem e vamos tentar fazer delas o texto mais proximamente fiel ao autógrafo possível. Eles então geraram 2 grupos de textos, né? Que seria o texto massorético e a Septuaginta. Eles têm leves diferenças, pequenas diferenças. O texto oficial é considerado o texto massorético, não a Septuaginta. Mas, às vezes, os tradutores do Antigo Testamento usam a Septuaginta, às vezes, para calibrar alguma coisa na tradução feita a partir do texto massorético. No Novo Testamento é mais ou menos a mesma coisa. Existem os autógrafos, que são os originais que Mateus escreveu, que Marcos escreveu, que Lucas escreveu, que João escreveu de próprio punho, a carta aos Romanos que o Paulo escreveu de próprio punho, ou amanuense dele, ele ditando, assim por diante, até Apocalipse que João escreveu com o próprio punho. Se perderam, não temos mais, não tem nenhum, dos 66 livros da Bíblia, não tem nenhum autógrafo mais, não existe, perdeu-se, só tem cópia de cópia de cópia de cópia de todos eles, dos 39 do Antigo Testamento e dos 27 do Novo Testamento. Só que os 39 do Antigo Testamento é um consenso entre os judeus e todos os tradutores da Bíblia e todos os cristãos do mundo. Ninguém questiona isso seriamente, que o texto massorético é equivalente ao autógrafo, é equivalente. A diferença é mínima. É mínima. E isto foi confirmado cientificamente com a descoberta dos rolos do Mar Morto. Uma hora você pesquisa sobre os rolos do Mar Morto. A descoberta dos rolos do Mar Morto, que são manuscritos do Antigo Testamento, conservados muito bem lá nas cavernas da região lá do Mar Morto, eles comprovaram cientificamente que esta tese, que o texto massorético é quase exatamente igual ao autógrafo, muito bem, né, muito consolidado. Né? É uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos, os rolos do Mar Morto, depois você pesquisa sobre isso. O Novo Testamento também tem os autógrafos, que Mateus escreveu, Marcos, Paulo, João, Pedro, Tiago, Lucas, todo mundo lá. Foram fazendo cópia, e gerou, assim como no Antigo Testamento, 2 conjuntos de manuscritos básicos para a tradução. O Novo Testamento é todo em grego, né? Então, enquanto no Antigo Testamento todas as cópias são em hebraico, o texto massorético é em hebraico também, e a Septuaginta é em grego. No Novo Testamento, tudo é grego, tudo é grego. E tem 2 grupos de textos, de manuscritos, o chamado textus receptus, ou texto recebido, textus receptus, ou texto recebido, e o texto crítico. Texto crítico. É um consenso também no mundo, não tão grande quanto no caso do Antigo Testamento, mas ainda significativo, que o grupo de manuscritos que é mais próximo ao original autógrafo do Novo Testamento é o textus receptus. Então, as Bíblias traduzidas a partir do textus receptus são consideradas mais fiéis ao original autógrafo. As Almeidas todas são baseadas no texto receptus. A King James é baseada no texto receptus. Mas a NVI é baseada no texto crítico. A nova tradução na linguagem de hoje eu não sei. Mas a NVI eu sei, ela é baseada no texto crítico. Então, muitas pessoas consideram que a NVI não é uma boa tradução, porque ela não usou os melhores manuscritos, os mais fiéis. Fica assim,
Essa é uma das razões pelas quais eu recomendo a Almeida para você sempre. Se você pegar uma NVI, eu não tenho uma NVI em mãos aqui, mas se você pegar uma NVI e pegar uma Almeida e for lendo paralelo, lado a lado, você vai notar que de vez em quando, em alguns versículos, a NVI falta versículos. Você fala assim, ué, sumiu aqui os versículos na NVI? Tem na Almeida e na NVI falta. E às vezes são muitos versículos, às vezes é um capítulo inteiro que falta na NVI, ou quase um capítulo inteiro. Acho que não tem nenhum, não chega a ser um capítulo inteiro, hora nenhuma, mas tem momentos, no Evangelho de Marcos é um exemplo, que falta quase o capítulo inteiro. Você vai lendo Almeida, os versículos vão. Na NVI para. Você fala, ué, cortaram a Bíblia aqui, NVI? Por quê? Porque no texto crítico faltam vários versículos. Essa é uma das razões, inclusive, que se considera que esse aqui é melhor. Faltam vários versículos, então a NVI... Você já deve ter tido essa experiência, se você usa a NVI, principalmente se usa a NVI junto com a Almeida, você já deve ter visto isso. A NVI falta versículo. Falta. Acabou. Às vezes o versículo acaba na metade, também acontece isso, você está na Almeida, lendo o versículo, ele vai até o fim. Na NVI, aquele mesmo versículo acaba na metade. Fala, ué, por que acabou na metade? Porque a NVI usa outro grupo de manuscrito, o texto crítico. Então essa é uma das razões pelas quais você... eu recomendo que você tenha pelo menos uma Almeida. E eu recomendo que a Almeida seja o seu texto principal. Talvez a King James possa trabalhar junto, talvez. Mas ainda mesmo assim eu recomendo a Almeida, mesmo assim. Ok? Então, por hoje é só. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai Santo, nós continuamos insistindo contigo que nós queremos ser como Jesus é. Pessoas bíblicas, cosmovisão bíblica, ver tudo pela ótica da Bíblia. Espírito Santo que em nós habita, nos dê força, inteligência, ânimo. O Senhor mesmo nos ensine a palavra de Deus e o Senhor mesmo construa em nós Cristo. É o nosso desejo sincero, contínuo, perseverante, e nós oramos em nome de Jesus. Amém.